Uma escritora de um valor enorme, eu gosto muito das coisas que ela escreve. São romances que foram muito lidos no final do século XIX e início do século XX. Uns dois ficaram inéditos. Mas ela tem um conteúdo assim um pouco elitista, religioso, muito conservador, uma coisa assim que era próprio da época. No dia seguinte, minha mãe quis ir à igreja. Era quarta-feira de trevas. Minha tia advertiu-a da inconveniência de lá ir. Rapazes vadios, aproveitando a escuridão em que ficava o templo, pregavam de alfinetes os vestidos das senhoras, fazendo-os romper quando elas se levantavam, e praticavam outras pilhérias de mau gosto, de que eram principais vítimas as mulheres de Capona, já então ridicularizadas. Como uma garota da elite da época, ela não recebeu educação numa escola. Tinha os professores em casa. Ela teve professores que iam à casa dela e davam aula de piano, de francês, de literatura. Inclusive, o próprio Barão de São Miguel deu aula de geografia para ela. Mas ela gostava muito de escrever e, ao contrário do que muitos senhores de engenho da época fizeram com suas filhas, os pais de Ana Ribeiro incentivaram ela a publicar. Ela produzia para Salvador. Então, essas referências, como eu disse, só chegaram para nós muito tardiamente. 2 livros de memórias que são analisados hoje por pesquisadores não só da Bahia, como na França eu já vi pesquisadores analisando, a própria Kátia Matoso já analisou e publicou numa revista francesa um trabalho sobre as memórias de Ana Ribeiro. Na USP, na Unicamp. Mesmo em Salvador, ela se descrevia como sendo catuense, mas não era. Ela nasceu em Itapicuru, mas ela veio para aqui com 3 anos, uma coisa assim, e ela fazia questão de dizer, ela nunca dizia que era de Itapicuru, ela dizia que era de Catu. É de uma grande importância, né? Porque basta ela se dizer catuense, isso já é um orgulho para todos nós, né? Só temos que sentir orgulho de uma personalidade como a dela. Ana Ribeiro, ela se concretizou na história como uma mulher marcante porque ela foi uma das maiores escritoras do Brasil de todos os tempos, embora isso não se registre, porque como ela era do Nordeste, ela acabou não entrando no cânone literário brasileiro. Mas no século XIX, ela era uma das principais escritoras brasileiras. A história de Ana passa por um momento de superação. Uma conjuntivite mal curada na infância deixa a escritora quase cega. Era um problema que tornava a leitura dela um pouco difícil, por isso as letras dela são letras que, se você for pegar algum original, né? Algum original lido por ela, escrito por ela, você vai ter dificuldade à primeira vista de ler. E a religiosidade da família e tal, fez com que ela ficasse muito tempo em observação e ela não tinha sido alfabetizada aos 12 anos. Só que isso não impediu ela de aprender a ler, escrever e de estudar disciplinas como geografia, história e literatura. Que uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a declaração da bisneta dela, que ficou muito impressionada quando pegou os escritos dela para compilar e transformar num livro, tudo escrito à mão, a continuidade e principalmente a forma da letra que se mantinha constante, não alterava. Era uma letra que ela escrevia, não apagava, então os relatos, que são longos, os serões do campo, os relatos dela, de alguma forma, eram feitos toda à mão e numa escrita que ela nem sequer apagava, ou seja, era uma pura inspiração. Os historiadores e pesquisadores catuenses defendem: não há registro de outro escritor que retratasse tão bem o cotidiano vivido pelas elites brasileiras no século XIX como Ana Ribeiro.
É sabido que as senhoras não saíam à rua sem a companhia de um homem. As viúvas ou solteironas que precisavam sair usavam aquele traje de aspecto severo com o intuito de serem respeitadas. Era uma capa de fazenda preta, guarnecida de pelúcia, que descia quase aos pés. Um capuz cobria a cabeça, prolongando-se numa aba larga que envolvia os ombros. Depois de certo tempo, começaram as caponas a cair no ridículo. Diziam que com aquela capa de honestidade, elas levavam cartas e recados dos namorados e praticavam atos reprováveis. O relato que ela faz, ela tem uma publicação chamada Longos Serões do Campo. É muito interessante porque ela mostra toda a vida cotidiana das pessoas, as relações interfamiliares. Eu posso dizer que o livro de memórias dela talvez seja um dos principais registros sobre o dia a dia e o cotidiano das elites do século XIX que existem no Brasil. Então ela conhecia os detalhes de todos os parentes, ela nomeia todos os engenhos pertencentes a eles. Eu posso dizer isso com plena segurança, porque ao realizar esses estudos eu comparei o livro de memória delas, de Ana Ribeiro, com o livro de memórias, os livros de memórias de outras autoras e autores da época de vários lugares do país. Desconfio que nisto havia exagero calunioso, mas o fato é que aquelas mulheres passaram até a ser perseguidas pelos moleques que, ao avistá-las, gritavam: "Olha a barata!" E os moleques da Bahia ainda eram, naquela época, uma classe terrível quando se escarnicavam sobre um pobre transeunte. Assim, foi diminuído o número das caponas, que passaram a ser usadas apenas por pobres velhas como meio de cobrir a miséria de seu traje, até que de todo desapareceram. É um orgulho e é uma capacidade que só faz admirarmos cada vez mais, né, a personalidade dela.
4 ciclos da história de Catu: formação, ciclo da cana, ciclo da economia de subsistência e depois ciclo da economia petrolífera, são bastante fortes, não porque essas economias vão determinar as dinâmicas da sociedade catuense em seus períodos, mas porque elas vão ter forte influência em como essa sociedade vai se organizar e como o cotidiano dessa sociedade vai acontecer. O período da formação do município de Catu se dá até 1866, 68, quando o imperador Dom Pedro II assina a emancipação da cidade, que só vem mesmo a ser concretizada de fato em 1877. Inclusive, os nossos estudos e pesquisas nos levaram a um documento que é uma preciosidade. Nós temos uma carta topográfica que foi elaborada em 1888, com todo o traçado do município de Catu. Nesta época, a região de Pojuca ainda fazia parte do distrito. O século XIX teve anos de maior prosperidade econômica para os colonizadores do Recôncavo. Nesse período já tem um ciclo poderoso emergindo, que é o ciclo da cana-de-açúcar. Catu, após sua formação, ele teve uma influência muito grande na questão do período açucareiro. Mais propriamente na segunda metade do século XIX, quando os canaviais aqui de Catu estavam produzindo muito e já havia um desgaste de determinados engenhos mais próximos a Salvador. Digo desgaste de solo mesmo, e mesmo um desgaste da própria divisão de engenhos através do sistema de heranças. O preço do açúcar era alto, uma consequência das guerras comandadas por Napoleão, de problemas na produção das colônias espanholas e inglesas nas Antilhas e da ampliação do mercado europeu, que vivia o despertar da Revolução Industrial. Catu é integrante do segundo ciclo do açúcar. O primeiro ciclo se deu em Santa Amaro e Cachoeira, e depois a expansão trouxe a cana-de-açúcar para Catu e encontrou um espaço muito próspero, porque tinha um solo extremamente fértil, tinha um clima extremamente agradável, ainda estava praticamente inexplorado em meados do século XIX, e esse ambiente, mais a construção da linha férrea, eu acho que impulsionou muito os olhos dos baianos sobre essa região. Assim, a elite catuense vivia dias de fartura. Pelas minhas pesquisas, nós temos dados de que no século XIX, meados do século XIX, nós tínhamos 130 engenhos produzindo açúcar na comunidade. E essa carta traz exatamente a localização de todos esses engenhos. Muito interessante. Na carta também tem uma planta da cidade que dá mais ou menos a ideia de como surgiu o nosso núcleo urbano.